E maravilha! Mais uma entrevista aqui no canal As Nordestinas, falando desse tipo de gente forte, guerreira, que tem o que falar pra você, tem o que comunicar e nos ensinar. Nossas entrevistadas hoje são incríveis, duas mulheres retadas de boa. Uma é Savânia Shell, o nome dela, atua em psicologia comunitária. Trabalha em Sobral, ela é de Sobral, a outra também é de Sobral. Ela já faz um trabalho no Centro Cultural Bom Jardim, bem legal. Fernanda, seja bem-vinda. Shell, seja bem-vinda. Obrigada. Eu falei seu nome uma vez, para eu acertar de novo eu tenho que ler de novo. De onde saiu esse nome, Shell? É um nome mesmo inventado mesmo pelos meus pais. É artístico ou é de Não, nascença? é meu nome mesmo. Nossa. Registrado mesmo. Minhas irmãs também têm nomes bem assim. E você nunca foi atrás da origem do nome? A gente já conversou em casa, mas eles disseram que estavam ali como casal, inventando, e foi botando um, juntando e saiu. Letrinha pra cima, letrinha pra cima, e foi montando o nome Foi da montando. Shell. Mas é muito diferente, e diferente também o que vocês fazem. Essas duas mulheres fortes, primeiro eu vou conhecer hoje também igual você. Se você já conhece, você sabe do que a gente vai falar aqui hoje. De luta, é isso? Como é que vocês fazem? Qual o trabalho de vocês? Por que vocês estão neste lugar aqui de representatividade? Pronto, vou começar. Pode começar. Então, como você falou, né, Niara, assim, eu sou psicóloga de formação, de fato eu atuo na psicologia comunitária. Hoje eu trabalho com jovens privados de liberdade, né, aqui mesmo no estado do Ceará. Eu, de verdade, eu sou piauiense. Sério? E foi parar em Sobral como? E moro em Sobral desde 2013. Morei em Sobral, na verdade, estou morando agora aqui em Fortaleza. Em Sobral foi mesmo nesse campo do trabalho, lá era um campo bom para trabalhar na época, e estive lá até ano passado. Aí vim aqui para Fortaleza. Hoje mora em Fortaleza? Hoje moro aqui, nós duas, a gente reside aqui em Fortaleza. Entendi. E aí, logo depois, nunca mais voltei pro Piauí. Volto mais para visitar a família, amigos, mais questão mesmo de trabalho, dia a dia aqui em Fortaleza. Você se considera cearense? Eu digo que eu tenho um green card lá de Sobral. Depois que a gente se relaciona com alguém já tem casa, aí recebe, né, o green card. Mas gosto muito do Ceará. Nossa, porque eu tenho maravilhoso. de dizer aqui, né, que eu fui criada na Bahia, então eu sou baiana. Ah, tá, entendi. Também, entendeu? Sou cearense e sou baiana. Tô nesse nível aí. Você nasceu em Sobral? Nascida e crescida em Sobral, né? A gente gosta de falar isso, nascida e crescida em Sobral. Calor, tem que aguentar, só os fortes resistem, né? Só os fortes, sobralenses fortes. Mas tô morando em Fortal, já faz um ano, a gente veio fazer um trabalho aqui, trabalhando, no caso, trabalhava numa ONG com comunidades rurais, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque o Nordeste é muito rico, né? Norte a Sul, Ceará, Piauí, Maranhão, então assim, tem muitos locais, muitas pessoas, não só a gente, né, mas que vale a pena conhecer, que vale a pena visitar, né? Eu acho que aqui a gente tem algo muito forte, não só das pessoas, mas dos locais, da cultura, da fala, do artesanato, da comida. Então é muito bom. Faz um ano que eu tô aqui, mas também viajando pelos interiores, né? E agora eu tô trabalhando lá no Bom Jardim, Bom Jardim o Mundo, né? Mas estou fazendo trabalhar no espaço cultural, porque eu tenho um trabalho com cultura, com juventude, com mulheres, cidadania, então é um pouco da minha atuação profissional. Então, de nordestina você entende? Sou e você entendo. é nordestina e por você conhecer histórias de outras mulheres grandiosas nordestinas, né? Isso. Qual é a maior lição que você tem, assim, do que você faz? De sua história, de sua profissão? A maior lição que eu tenho do que eu faço... Na verdade, primeiro é a gente acreditar na nossa trajetória, né? Sim. Porque a gente é ensinado, às vezes, a não acreditar nela, a ter medo por ser mulher, a se sentir menos pela forma como a gente se fala, como a gente tem que se portar. Então, acho que a primeira coisa é a gente se reconhecer enquanto mulher nordestina. No meu caso, sou uma mulher preta, né? Preta do Nordeste, e aí tem vários estigmas que é marcado, mas quando a gente se fortalece e tem noção de quem a gente é no mundo, que primeiro a gente tem noção de quem a gente é no mundo, a gente consegue se conectar com outras pessoas, compartilhar ideias, aí quando a gente compartilha ideias, a gente se junta, né? E eu acho que isso é muito bom. Acho que a principal lição no trabalho que a gente faz é a conexão com as pessoas. Eu acho que isso, enquanto brasileiro, nordestino, acho que a gente tem mais forte. A gente tem histórias, forma de ser que é muito forte. Eu acho que isso interliga.
a gente, né? Não importa se você é uma mulher sertaneja, uma mulher indígena, uma mulher ribeirinha. Enfim, existem várias formas de ser mulher, jeito de ser, de onde você veio, mas tem um lance da conexão. Eu acho que a gente tem uma conexão de onde a gente vem, do que a gente é, do que a gente faz, que é muito forte. E eu acho que isso é o principal aprendizado. Falou tudo, mulher, bicha retada. Teve uma pessoa que chegou aqui outro dia numa entrevista, aí falou assim, cadê as comidas nordestinas? Que eu achava que ia ter uma mesa cheia de comida nordestina. Porque a gente é paçoca, baião de dois, a gente é peixinho frito ali na praia, mas a gente também é muitas outras coisas. A gente não é só isso. Você dança o forró, mas tenho certeza que escuta um rock na hora que quiser escutar, um reggae na hora que quiser escutar. E por aí, a gente é muita coisa, a gente é muita potência. E vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Onde vocês entram? Me diga aí, a maior intimidade assim, do trabalho de vocês, onde é que vocês estão atuando? Eu sei que nas periferias, né, nas comunidades, com histórias de muitas mulheres fortes e guerreiras e que precisam aprender, precisam desse lugar realmente num palco para mostrar o que é que elas sabem fazer. Mas, no mais, o que tem além disso no trabalho de vocês? Hoje, no meu trabalho, eu tenho, e voltando também um pouquinho da pergunta que você fez, né, quem são essas mulheres, né, eu tenho muita inspiração em algumas, né, mulheres, né, primeiro, claro, minha mãe, por me ensinar, né, tudo. A mãe presente hoje, né, ali toda sempre. Hora, né? E aí a gente tem outras pessoas também que vão dando mais visão pra gente, né, uma abertura, né, maior, assim. E aí, para dentro de algumas mulheres, pensando nesse trabalho que a gente faz hoje, tem uma gestora cultural muito importante, muito potente aqui, no estado do Ceará, que é a Helena Barbosa. Inclusive, eu acho que deveria também, em outro momento, né, se for uma oportunidade de estar aqui. E ela, pra gente, também nos fala muito, né, sobre como a gente também, no nosso trabalho, lidar com outras questões diferentes. E aí, hoje, de fato, como eu vinha falando no início, eu trabalho com os jovens que estão hoje privados de liberdade. Estão dentro do sistema socioeducativo. Então, aqui no estado do Ceará, tem vários centros na capital e alguns no interior. E aí, eu articulo um trabalho com arte, cultura, esporte e lazer, para esses jovens. Então, como é que... Qualquer tipo de jovem. Os jovens que estão sob ou alguma jovens medida presos, socioeducativa. Qualquer um. Você se inclui todo mundo. Está cumprindo medida socioeducativa, né? Aí fica ali a idade ali na adolescência até os 21 anos de idade, né? Pegando. E aí a gente oferta atividades por meio de professores que falam de interrupção de violências. E aí eu estou falando de interrupção de violência em todo sentido, né? Assim, mais especificamente hoje, eu tenho uma atuação, e aí também faço mestrado, né, na UFC, em Psicologia e Políticas Públicas, e aí eu faço uma atuação de interrupção de violência por meio de algumas ferramentas. E aí a violência que eu estou falando específica é o homicídio. Né? Hoje nossos jovens estão sendo assassinados assim em massa. E o estado do Ceará coloca o Nordeste em alta também, nesse ranking aí, né, desses homicídios que vem acontecendo no Brasil. Muito demais. E aí é muito triste porque a gente vê pessoas que têm super talento, não sendo aproveitado e sendo, né, mortos por esse sistema mesmo, que é muito difícil, sabe? E aí o meu trabalho hoje é voltado para isso. É para dar uma alegria, para dar uma força, para eles verem que tem oportunidade para além do que eles estão cotidianamente presentes no território que eles se encontravam, né, no bairro que eles se encontravam. Então a gente entra assim com uma gama de programação assim bem bacana para eles entenderem que existem outras alternativas. Existe, né, ali uma esperança, sim, muito grande. Sim, né? A gente conversa bastante sobre esse ponto, né, de esperança, pontos de que a gente precisa ter um pouco mais de força para alcançar alguns objetivos que a gente tem, mas esse um pouco mais de força precisa vir de oportunidade. E aí hoje eu trabalho especificamente com esse público, especificamente com esse trabalho de arte, cultura, esporte e lazer. E assim, sou bem feliz no que eu estou fazendo hoje. Tenho respeito pelo trabalho também de outras pessoas anteriores, né, que vinham fazendo também. E a gente está construindo isso junto. Nossa Senhora, bem de bacana. onde vem esse apoio? Porque tudo na vida precisa de dinheiro, minha gente. Não tem como a gente tirar, não tem. Não é milagre, não cai do céu. De onde vem esse apoio financeiro? Ou se vem algum tipo de apoio financeiro para fazer esse trabalho? Sim. Essas unidades, elas são ligadas ao estado do Ceará, né? Sim. Poder Público, estou falando disso. Mas a gente tem parcerias. Então tem federações esportivas de basquete, de futsal. Tem os próprios Essas pessoas times apoiam mesmo. A gente faz termos com eles e a gente desenvolve junto com eles atividades lá dentro. Sim. Então é muito bacana, porque a gente, para além dessas federações, tem as antigas ONGs, né, que hoje são OSCs chamadas, né, Organização da Sociedade Civil. Grupos que acreditam, que apostam, que acreditam, e aí estão lá juntos ali também. E aí hoje a gente tem uma missão, que é aproximar grupos de jovens para dentro desse sistema que a gente
sabe que eles são muito potentes. O jovem, né? O jovem, ele é cheio... Todo mundo aqui já foi, né? Acho que a Fernanda ainda A gente é, né? não vê não, A gente não sabe vê que tem aquela força. não é, Fernanda? É até de 29, mas a juventude é um estado de espírito. Né? A minha cabeça ainda tô, né? É bem assim, isso é uma brincadeira, obviamente. A gente entende qual que é a faixa Sim, etária que ela está sim. falando. E aí, nessa busca por esses grupos jovens, a gente tem consolidado aí um encontro, né? Ainda está muito ali caminhando, engatinhando. Acredito que aí mais ou menos próximo ano a gente já consiga ter uma coisa mais aberta. Mas são grupos que a gente acredita. Então, eu vejo que esses apoios, eles vêm também da sociedade civil, né? E é importante a sociedade civil estar com esses grupos, porque é uma aposta da sociedade. Eu não estou colocando só aquele jovem em um local para ficar ali privado de liberdade. Eu também estou levando acesso à educação, acesso à cultura, acesso ao lazer, que é muito importante também, um lazer, né? Quem é que não gosta, né? Pelo amor de de um Deus. lazer, né? E aí a gente também faz outros apoios também mais para dar uma finalizada, de que a gente leva também esses jovens para fora daquela unidade. A gente leva também oportunidade para que eles estejam ali externos e conectando com outras pessoas, né? Tentando ali fazer uma tarefa mesmo, que é nossa, enquanto sociedade, de fazer com que esses jovens tenham a oportunidade de estar também fora desse ambiente ali, né? Que eles se encontram. Você já viu uma grande mudança de quando você entrou? Sim, agora, né? sim, demais. O estado do Ceará tinha uma grande questão com esses jovens, né? Hoje a gente consegue ter atividades mais cadenciadas, mais conectadas, escutando o jovem, né? A gente tem assembleias, quem vê isso, né? Escutar o jovem a partir do que ele diz, o que ele quer, o que ele deseja, qual é o anseio dele. Então a gente escuta e aí faz algumas conexões ali junto. Shel, o que você mais sente falta da grande massa do estado do Ceará nesses projetos? Eita, pergunta difícil. Eu sinto não digo nem tanto uma falta, sabe? Acho que uma insuficiência, né? Pode-se assim dizer, de apoio mesmo, de uma aposta maior, de que a gente tem outros meios de também falar sobre justiça com o jovem, com o adolescente, com o jovem. Eu não tenho apenas um meio de privá-lo de liberdade. Eu tenho outros meios. Eu tenho hoje uma justiça restaurativa que fala para mim que eu posso colocar as pessoas para dialogar e resolver sem ter alguma questão mais ligada a uma ação penal, né, que aí já é mais de 21 anos, ou ligada a um ato infracional, que já é esse público que eu estou atuando. Então, eu acho que falta uma insuficiência mesmo. Só que eu acredito, Niara, que é um processo mesmo. Enquanto o Brasil, a gente não está preparado para algumas coisas. É um processo. E esse processo precisa ser cadenciado. Eu sempre falo isso. Ele precisa ser contínuo. Eu preciso estar em contato com a sociedade civil, poder público. A gente precisa fazer essa troca para que, de fato, essa insuficiência nesse atendimento... A gente tem uma pesquisa aqui no estado do Ceará, até eu mandar um salve, porque Cada Vida Importa, né? Cada Vida Importa é uma pesquisa enorme, grande aqui no estado. E lá vem dizendo, né? Eles trazem evidências de futuras mortes. Como é que eu posso evitar futuros homicídios? Eles têm publicações, ainda hoje fazem algumas notas técnicas e fazem lançamentos para isso. Lá tem uma evidência na insuficiência do atendimento socioeducativo. Como que eu posso fazer isso? O Ministério Público faz isso, a Vara faz isso, a sociedade civil faz isso, entende? Então, são recomendações de como é que a gente pode montar ali um grande plano para que a gente faça, de fato, essa interrupção dessa violência, né? Para que esses nossos jovens daqui do estado do Ceará, eles não venham mais a estar aí, sejam vítimas dessa violência tão cruel, né? Você está aqui um dia, de manhã à noite, você já não está mais porque foi retirada da sua vida de uma forma tão violenta. E o trabalho é muito duro, viu, minha gente? Trabalho é assim, diário. E fora todos esses órgãos que ela falou, trabalho meu, trabalho da Fernanda, trabalho da Shel, o seu trabalho. A gente fazer isso, mudar. Porque eu quero fazer uma pergunta para as duas agora. Talvez, Fernanda, deixar a Shel beber uma aguinha. Eu sei que é muito difícil quebrar qualquer tipo de preconceito. Com sutileza, com bondade. Como que vocês tratam esses preconceitos que existem? A gente não pode dizer que não existem, né? De tudo no mundo existe. De gente, de pessoa preta, de pessoa nordestina, de pessoa magra, de pessoa gorda, de pessoa não sei o quê. Tá uma coisa muito insuportável. E parece que a concepção assim que eu tenho parece que está cada vez maior. A ideia que eu tenho é que parece, não sei, era para não estar, porque a rede social veio para ajudar muita coisa, para mudar a vida de muita gente, mas parece que está aumentando, não sei o que existe. Como é que vocês fazem para quebrar esse tipo de preconceito que existe ali dia a dia, sem ser com violência,
entendeu? De uma forma mais, não sei nem a palavra que eu posso usar, mais sutil, mais tranquila, mais, enfim. Na verdade, a gente acredita que toda reprodução de preconceito ela é ensinada, né? Assim, a gente, não, quando a gente é bebê, a gente não nasce tendo preconceito contra o nordestino, como contra o negro, não. É ensinado, né? Então, tudo que é ensinado pode ser reensinado. Não é fácil, porque as mudanças de comportamento, a gente aprende desde infância que tal coisa é errado, que o cabelo da outra é feio, que a cor da pele dela é menos. Então, assim, primeiro, a gente entender que aquilo é ensinado, se é ensinado, a gente pode desnaturalizar, né? Eu sou socióloga, né? Eu sou das ciências sociais, então lá na sociologia a gente tem uma palavra que é desnaturalizar, quase não sai. Cearense fala rápido. Fala rápido, né? Mas como é que se desnaturaliza, né? Com prática. Você quer mais água, Fernandinha? Aceito. Por favor, produção, mais água para Fernanda, que ela agora vai falar. Não, e aí desnaturalizar o preconceito não é simples, né? Por exemplo, eu sou também uma mulher lésbica, né? Para minha mãe foi muito difícil ela compreender. Sim. Não foi simples, assim, oi, eu aceito você, não. Foi com o dia a dia de se entender que não é porque você é lésbico, porque você é preto, significa que você é mais ou menos, né? Eu acho que a gente precisa compreender que as pessoas são diversas e respeitar a diversidade que, mas respeito é só uma palavra, né? Mas como é que você respeita olhando para a pessoa? Quando você machuca alguém, a pessoa precisa te dizer, né? Então, acho que a primeira coisa é quem é machucado precisa também colocar, o que você falou não é legal para mim. Você pode até continuar reproduzindo o seu preconceito, a sua ideia, enfim. Mas para mim já deu, não é legal. Acho que dizer o não pra gente, que às vezes é desrespeitado, é um primeiro passo. Né? Porque muitas das vezes, quando a gente sofre algum ato de preconceito, de violência, a nossa ideia é recuar. A gente fica triste, fica mal, fica... Dá um passinho para trás. Dá um passinho para trás, a gente se recua e é isso mesmo, né? Assim, você fica com medo, mas como é que nesse recuo a gente consegue se fortalecer com laços de apoio, né? A gente fala muito em rede de apoio, né? E aí existe uma rede de apoio, né, contra as violações de direito. Existe uma rede de apoio. Se eu não tenho a minha rede de apoio, não é a família, que pra gente seria o mais próximo, mas é um grupo de amigos, às vezes é na escola, às vezes é na universidade. Hoje existe também várias formas de atendimento psicossocial, porque tem uma coisa que o preconceito mexe muito com a gente, é com a nossa mente. Sabe, a gente vive numa sociedade mentalmente também muito adoecida, né? A pandemia, todos esses processos. Então, assim, como é que a gente se fortalece com a rede de apoio? Aí existe familiares, existe amigos, existe às vezes no trabalho, mas existe também a própria política pública, tem uma rede de atendimento psicossocial, né? Através das universidades, do próprio sistema de saúde. Como é que a gente se fortalece? Porque às vezes a gente acredita, Niara, que quando eu sofro um preconceito, eu tenho que calar, né? Calar, ficar na minha, a gente fica vergonhoso. Mas não é eu sair gritando. Às vezes sim, eu acho que às vezes tem que gritar, tem que botar a boca. Infelizmente tem que ser assim muitas vezes. Mas às vezes se fortalecer com quem está do nosso lado também é tão importante, né? Então eu digo muito que a primeira questão para a gente tentar conviver isso é ter rede de apoio. Eu acho que quando a gente não tem com quem segurar, a gente não consegue ir, né? Então qualquer caso de violação de direito, acionar a rede de apoio, eu acho que é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a gente fica esmorecida baixo. Mas como é que a gente entende que o problema não está em mim? O problema de eu sofrer preconceito não sou eu. Não é você né? Não mesmo. sou eu, né? Então, como é que a gente entende primeiro que não é eu? Quando a gente entende que não sou eu, parece que sai um peso das costas. Quando eu me compreendi enquanto mulher negra, lésbica, porque assim, a gente é negro, mas a sociedade diz que a gente é morena cor claro, que a gente não é isso, que isso não é legal. Mas quando você entende, não, essa é a minha personalidade, essa é a minha raça, essa é a minha cor, como é que eu ando com isso? Então, compreender de si, ter uma rede de apoio. Eu acho que levantar a cabeça, que não é simples, não é fácil, eu acho que são passos importantes para a gente se fortalecer. Tem dia que a gente não consegue, tem dia que a gente chora. Eu acho que a gente vive num momento de muita angústia, de muita ansiedade, né? Então, como é que a gente no dia a dia... Tá todo mundo mais ansioso, né? Muito mais ansioso, dificuldade de dormir, de conviver. Qualquer coisa, às vezes, a gente explode, né? Mas como é que, às vezes, a gente respira, calma, se fortalece, levanta a cabeça e aí tem uma fase que é nada como um dia após o outro dia, né? Eu acredito muito nisso, apesar de todas as dificuldades, estar vivo, poder dar o próximo passo, eu acho que isso é muito importante, né? Então, é um pouco disso. Arrasou, dando uma aula aqui, viu, minha filha? Dando uma aula, que, aliás, vou pedir para vocês, assim, a gente sabe, acho que todo mundo que está aqui, mas tem muita gente que não sabe como é que funciona essa coisa do negro, do preto, do que está certo, do que não está, da origem, da não origem. O que é o certo?
Vocês podem falar muito mais do que qualquer outra pessoa o que é o certo. Porque hoje em dia a gente anda numa fase de internet e muito importante que a gente levanta várias bandeiras que não pode ir isso ensinando quem nunca aprendeu, ensinando realmente aquela coisa mais enraizada, como você falou. Mas qual que é o certo? Como a gente se dirige uma pessoa preta? Por que não negro? Por que quem fala negro está errado, o preto que está certo? Sendo que eu sou chamada de negona por muitas pessoas. E eu acho uma forma carinhosa. Mas para não cair no pecado mesmo, na ignorância mesmo. Estou falando de pessoas ignorantes que não tiveram esse ensinamento, esse conhecimento, essa vivência. Qual que é o certo, Fernanda? Na verdade, assim, o lance do certo e errado. Você se incomoda quando eu falo negona? Depende de como é colocado na frase. Entendi. Eu falo a mesma coisa. Eu acho assim, o lance... É importante a gente falar, só um minutinho, Fernanda. É importante a gente falar isso porque tem gente que tem, por exemplo, pessoas brancas que já me falaram, você não pode mais ser chamada de negona, aceitar isso. Ué, mas eu sou de uma forma tão carinhosa que as pessoas me chamam de negona. Muita gente no Cariri, muitas pessoas, eu sou do Cariri, Juazeiro do Norte, muitas pessoas me chamam de negona. Eu estou te perguntando. Aí você continua. Não, eu acho que a primeira coisa é você entender como é a colocação na frase. Se eu faço uma colocação para ela diminuir, e se eu faço uma coisa errada, tinha que ser negro. Tipo isso. Aí você tá pelo amor de Deus, uma colocação para diminuir a pessoa. Mas se eu tenho uma relação com você, seja carinhosa, a gente tem uma, né? A gente não é desconhecido e eu me sinto bem, porque tem algo assim, você pode se sentir bem de ser chamado de negona. Eu já não posso. Né? E aí, como tem uma regra geral, não existe... Você não gostaria de se chamar de negona? Depende da forma. situação. E aí, negona, Fernanda, você tá como? Aí depende da forma, né? Eu acho que isso vai muito de, assim... Primeiro, é entender que não existe uma regra universal para tudo, né? Sim. Que às vezes, não, mas eu vi que tal pessoa gosta de ser chamada. Por que você não gosta? Porque é diverso, gente. Não existe uma regra geral para você tratar as pessoas negras, pretas no Brasil. O lance do negro e do preto é porque preto... Está muito ligado à questão do IBGE, né? É pardo, preto. E algumas categorias no Brasil, o negro é uma junção do pardo com o preto. Então, o negro são colocações que tem o lance de estudos da universidade, do IBGE de pesquisa. A questão eu acho que é você se reconhecer, porque é autodeclaratório. Eu não posso dizer, Shell, você não é negra, por isso, por aquilo. Claro que hoje existem bancas, né, que examinam em alguns concursos, quando você entra em alguma coisa assim. Mas é entender a sua origem, sabe, Niara? Eu acho que a questão hoje da identidade do Brasil. Quem é a minha origem? De onde eu venho? Será que a cor da minha pele faz com que eu não tenha alguns acessos? Será que a cor da minha pele permite que eu não entre em alguns espaços? Romantizar algumas coisas, né? Quando também. Eu chego no supermercado, quando eu passo na rua, quando eu chego em algum lugar, por exemplo, quando eu digo que eu sou cientista social, que eu sou formado, que tenho um trabalho, as pessoas dizem, vixe, é como se aquele local não fosse meu. Aí eu acho que quando você coloca o estereótipo, o estigma, o universal, aí tá errado, né? Eu acho que a gente tem que aprender. Acho que ninguém nasce pronto, a gente é um país miscigenado, né? Formado por negros, índios, pardos, e que a gente precisa entender a nossa identidade, que muitas vezes a gente não compreende. Vocês querem um cafezinho? Opa, sempre. Pode continuar, pra você não perder a linha de raciocínio assim. Pode entrar, meu filho, não precisa se baixar assim, não. Isso aqui é só um podcast. Fernanda, para você primeiro. Pronto. Esse tá sem açúcar, viu, Fernanda? É sem açúcar mesmo que você toma? Vai, né? Retada. Eita! Diga, Fernanda. E aí a gente compreender de onde a gente vem e o que o meu corpo, né, Fernanda, Shell, Niara, quando eu passo na rua, quando eu tô nos espaços, quando eu chego, o que é que ele diz? Porque o corpo comunica antes de qualquer coisa, né? Quando a gente chega, a nossa presença comunica. Às vezes a gente não precisa falar nada, já comunica. Então, como é que isso gera estigma, né? E como é que eu, né, pessoa geral, preta, branca, primeiro é perguntar ao outro, conversar com o outro. E eu acho que o grande lance, que às vezes a gente fica, não, mas eu acho que, será que eu não estou certo? Será que eu não estou errado? Né? A gente fica naquela... É perguntar, sabe? Como é que você gosta de ser chamado? Como é que você gosta de ser tratado? Isso não é errado. Isso não é errado. Perguntar, eu acho que é a primeira coisa. E a segunda coisa é, se a pessoa está falando algo para mim, eu aceitar aquilo. Ó, você falou algo que eu não gostei, eu não gosto dessa expressão. Mas por quê? Aí o grande lance é questionar a opinião que a pessoa está sentindo, né? Eu acho que esse respeito, antes de você entender de onde você vem,
quem são essas pessoas, entender que não é igual, né? Não, mas para mim tem pessoas que dizem preto e branco é tudo igual. Seria ótimo se fosse, mas não é. Não, infelizmente, gente, não né? dá para Não romantizar um é. negócio Existem desse. hierarquias, né? Que é tipo assim, hierarquias sociais que algumas pessoas não teve acesso a muita coisa. Não é uma pessoa, é um grupo populacional de pessoas que não tiveram acesso por questões de coisas históricas e que a gente precisa conversar sobre isso. Exatamente. Eu falo de uma... Pode trazer, Rômulo, por favor. Pareça, meu filho. Você tá igual o Haroldo, querendo ficar famoso aqui no podcast. A gente fala de uma forma... Você toma, né, Shell? Toma. A gente fala de uma forma muito popular, para todo mundo entender. Né? Para ter acesso a todo tipo de gente, essa informação que a gente fala para o YouTube. Eu quero saber de você. Você tem alguma coisa a dizer sobre esse assunto, Shell? Eu, assim, acho que a Fernanda já disse trouxe tudo. Assim, muitos pontos. É um campo pedagógico que ele é diário, né? A gente conversar com as pessoas sobre esses tipos de preconceitos, discriminação, é Sim. diário, né? Algumas expressões, elas já vêm muito naturais. Algumas expressões que antes a gente já não entendia que aquilo ali era uma expressão racista mesmo, e hoje a gente já entende. Então, Hoje como é que a gente tira isso do nosso vocabulário? Acho que é isso, né? Essa reeducação. Então, é um campo pedagógico muito isso. E é um esforço diário. mesmo. É um diário. esforço, de fato. Imagino. Sim. Onde vocês pensam em chegar? Onde você quer? Enquanto a Fernanda toma um cafezinho dela, onde você quer chegar com sua voz, com sua fala, com seu pensamento, com essa sede de justiça que eu também tenho de muitas coisas? Onde você quer chegar, Shell? Onde eu quero chegar hoje, Niara, assim, sendo bem sincera e transparente, a gente conversa muito sobre isso. Nós, com a nossa idade, com a nossa vida em terra, a gente não vai conseguir, que é uma sociedade mais justa, mais equânime, que seja não somente por igualdade, mas por equidade, principalmente. Mas hoje, aqui eu, né, quero muito assim, alcançar de ser uma janela para algumas pessoas ou ser alguma porta para outras pessoas, né? Oportunizar. Se eu posso ter no meu campo de trabalho, ou no meu profissional, ou no meu campo pessoal, eu tiver como dar a oportunidade de dar acesso a essas pessoas mais pobres, moradoras de periferias, mães pretas que trabalham todos os dias, seja dentro de casa ou seja fora, se elas conseguirem ter um mínimo de oportunidade por meio do trabalho que eu faço hoje, para mim já está válido, né? Agora, sim, tenho um desejo muito de ser feliz, tenho um desejo de ter novas oportunidades de emprego que sejam muito melhores. A gente sabe que é um campo financeiro hoje, principalmente no Brasil, com o alto índice de desemprego que a gente tem hoje, a gente está cada vez mais afundando. Como é que a gente também tem outras oportunidades? Eu também quero ter essa outra oportunidade. Claro, né? com toda certeza. Acho que todas nós, né? Aqui todos nós, né? Os meninos ali também. Mas nesse sentido, né? De que a gente precisa ter aí algumas janelas de oportunidade. Se eu posso ser essa janela de oportunidade para essas pessoas, pronto, já ganhei ali o que eu tenho como objetivo também de vida, né? Mas você sabe que você já começou, né? Sim, a realizar isso. Sim. É muito bom ter o feedback também de algumas pessoas que já me dizem isso, né? Assim, hoje mesmo receber mensagem, tipo, poxa, que massa, aquilo que tu falou me abriu para outra questão e agora hoje eu estou em outro local, vivendo muito melhor. Acho que o que a Fernanda traz também sobre esse adoecimento da nossa saúde mental, ele é muito forte, é muito crítico. Hoje nós temos grandes índices de pessoas, principalmente aí, né, por conta dessa Covid que está aí. Hoje a gente está um pouco melhor, mas estamos. Como que tem muitas pessoas que estão adoecidas de fato desse campo da saúde mental. Então, como é que hoje eu posso ser uma janela, uma porta para essas pessoas, para que elas melhorem um pouco dessa condição, né? E aí hoje a gente faz isso, né? Hoje é um trabalho, aquela luz para muita gente que aparece lá no fundo do túnel e vai... de fato, algumas pessoas já falaram mesmo, mas é isso. Pode ter certeza. E você, Fernando? Qual é o seu maior sonho, mulher? Onde você quer chegar com tudo que você faz? Porque, ralou muito na vida, estudou, tudo que tem é porque foi com o próprio esforço, não foi nada de graça, não foi nada dado. E todo mundo tem um objetivo na vida, né? E qual é o seu maior? Na verdade, é difícil. Eu tenho 29 anos, viu, gente? Ainda tem muita coisa para caminhar. Muita coisa para viver, né? Acho que a gente tem alguns sonhos, né, Niara? Assim, durante a minha vida toda, eu tinha o sonho de entrar na universidade. Entrei na universidade. Aí depois que entra é se formar. Me formei, depois arranjar um emprego. Hoje eu estou trabalhando, né? Isso são sonhos individuais. Nós compartilhamos de sonhos coletivos, não tem como, não adianta eu estar bem e minha tia não ter o que comer, minha mãe está em maior dificuldade. Então, assim, pra gente é muito coletivo. Compartilho do sonho da Shell, que a gente tenha
melhores oportunidades de vida, seja de trabalho, de renda. Mas eu tenho um sonho que eu trabalho com equipamento cultural, né? Eu trabalho no CCBJ, a gente trabalha com programação, com fortalecimento de grupo. É a gente vê, assim, a cultura do país, aí tem a cultura nordestina, mas a cultura é muito ampla, né? A cultura da periferia, a dança, o teatro. São culturas, né? São culturas, né? Eu tenho um sonho muito grande de ver a cultura do nosso país mais fortalecida, né? Assim, não só do ponto de vista da política cultural, mas da ocupação dos espaços, né? Eu conheci várias pessoas incríveis quando eu estava trabalhando, viajando nos interiores, dramistas, cordelistas, de teatro, que às vezes falta só uma oportunidade, né? Pessoas da gastronomia, da culinária, artesãs, assim, pessoas incríveis que você olha assim, como foi que você aprendeu isso? Como foi que você fez isso? Você fez algum curso um dia? Mas tu fez algum curso? Não, né? Habilidade. Eu tenho um sonho muito de ver, né? Assim, de ver o nosso país, o nosso estado, enfim, ver os grupos culturais, os artistas sendo melhor potencializados, né? Não é aproveitado, como se fosse aproveitado, fosse um objeto. Sim. Mas é potencializado, né? Então, eu que trabalho no equipamento cultural, tenho um sonho muito grande de ver a cultura mais forte. Não só do ponto de vista da diversão, de eu ir para um show, de eu ir para uma galeria, mas do acesso, né? Assim, do acesso, disso fazer parte da nossa vida, de eu ir para um cinema, de eu ir para o teatro, de eu ir assistir um show, de eu ir ver uma apresentação de um grupo de dança, que isso não seja a exceção, né? Que isso possa ser algo que a gente vivencie diariamente. Então, eu tenho um sonho muito grande de ver a cultura do nosso país sendo fortalecida, né? E a outra coisa que a gente conversa muito, né, é de ver pessoas mais parecidas comigo nos espaços, né? Eu acho que é muito, assim, gente, como isso é forte. É muito latente que, assim, pra gente, a gente tem um lance de se reconhecer. Eu olho para aquela pessoa, eu me reconheço com ela, com a história dela. Então, eu tenho muita vontade de ter mais pessoas comuns nos espaços públicos, nos espaços de decisão. Então, assim, algo que é latente mesmo. Eu tenho esse sonho de, poxa, eu queria que tivesse mais pessoas comuns aqui. Então, é uma vontade que eu tenho. Pessoas ocupando grandes postos, né? Mais na televisão, mais em todos os lugares, mais ocupando espaços na política também. Politicamente, ai meu Deus, essa pergunta é bem delicada. Quem lhe representa, chefe? Pode dizer mesmo, a gente tá... Pode dizer. O que me representa são políticas sociais que sejam, de fato, para as pessoas que precisam mais dela, né? Quando eu falo de equidade, é isso. Quem naquele local precisa mais dessa saúde pública? Quem precisa do acesso à educação? Acho que um projeto político de governo para o nosso Brasil, trazer aqui Nordeste, né, ampliando um pouco para o Brasil, é isso. A gente precisa apostar em uma política que ela, de fato, esteja conectada com uma esperança, com um novo olhar, com pessoas que a gente passe e não fale, né, o que você estava dizendo, né, do preconceito. Como que a gente retira isso, né? Eu preciso de políticas também que falem sobre isso. E a gente só vai alcançar isso quando a gente também tiver aqui, de fato, pessoas que nos representem. E aí, politicamente, eu acredito numa política sim, sabe? Uma política social, uma política de um projeto de governo que seja para um país que, de fato, a gente não tenha, que a gente tenha menos discriminação, que a gente tenha mais acesso à cultura, à educação, à saúde, a uma infraestrutura, a gente entra em algumas residências muito pobres que nem hoje, por incrível que pareça, nem banheiro tem. Como é que eu vou entrar dentro de uma casa? Então, por mim, hoje... O que eu penso politicamente é isso, assim, é um país diferente. Um país que a gente consiga sorrir, que a gente consiga andar um pouco mais tranquila nas ruas. Se sentir mais seguro, né? Se sentir mais seguro. É isso, a gente for entrar aqui no debate de segurança, a gente vai demorar muito, mas é isso, né? Como é que a gente também hoje pensa em políticas mais pautadas para essas pessoas que de fato precisam, né? Eu penso isso. Eu falo sempre que para representar um país, para representar, né? Acho que tem que ser acima de qualquer coisa, ter muito conhecimento do que está fazendo, mas acima de qualquer coisa, ser uma pessoa boa. Comece por aí. Ser uma pessoa boa. Não adianta você ter 55 mil cursos, viajou aqui e ali, vai representar um negócio, vai ser o presidente do país. Se você não é uma pessoa boa. Você não é uma pessoa boa, você não vai fazer muita coisa com o coração, você não vai ter dó do povo, você não vai sentir vontade de ajudar. E por aí vai. Tô mentindo, Fernanda? Quem me representa? Eu tô só cutucando. Tá só cutucando. Na verdade, eu acho que várias pessoas representam, né? Não só pessoas que estão no nível, né, de se tornar presidente ou deputado. Sim. Mas, assim, pessoas comuns, né? Como eu te falo, assim, eu me fortaleço muito conversando com pessoas que tornam a gente... Vale, como assim? Mas são pessoas que têm muito o que ensinar. Então, me sinto muito representada pelas mulheres da minha família, por mulheres da minha amiga. Mas, politicamente, tem uma figura que eu até ouvi o podcast dela esses dias, que é a Sueli Carneiro.
né? Que ela fez um podcast com o Mano Brown, muito bom, recomendo. Ele tá recomendando um podcast. Que tudo pode recomendar. Muito bom, porque eu acho assim, né? A gente fala em representação. Primeiro, entender que representação não é algo santificado, Não. né? Assim, que a gente entende Não que é. qualquer ser humano tem, enfim, tem os seus limites. Mas eu gosto muito da Sueli Carneiro, porque ela é uma mulher negra, né? Que traz várias ideias que a gente comunga muito, né? Então, é uma pessoa que eu me sinto muito representada. Outra pessoa que não está mais em vida, infelizmente, é a Marielle. Eu acho que a figura da Marielle, é uma figura muito emblemática pra gente, muito forte, né? Inclusive, assim, o porquê que ela foi assassinada, né? Assim, até hoje, a gente está aí tentando descobrir os motivos, mas é uma figura muito emblemática pra gente, que é jovem, que vem da periferia, que pra gente, políticos... Primeiro, mulheres na política já é distante. Mulheres negras na política já é mais distante ainda. Mais. Então, acho que a figura da Marielle é muito emblemática. Então, assim, eu tenho um apreço muito grande por ela, e não só por ela que ela não está mais, né? Mas pela ideia que fica, que eu acredito que as ideias não morrem. Que ela né? deixou a mensagem ela dela, deixou, né? As ideias não morrem. Então, eu acredito muito no que ela propõe de política pública. Ela também tem alguns livros publicados, né, sobre segurança e tal. Então, eu tenho muito... Assim, eu tenho sabe aquele negócio que fortalece muito com essas duas mulheres especificamente? Tem uma admiração. Uma admiração, uma admiração, uma inspiração. Na arte, que eu sei que são duas pessoas completamente ligadas com a arte, né? Na arte. No Ceará, você se sente representado por quem da arte? Quem te representa? Da arte. Eu vou falar o nome. Eu tô só pegando no pé dessa menina. Tem um movimento aqui no Ceará muito Diga, massa Fernanda, de diga. slam. Slam são poesias faladas, né? E aí tem uma pessoa que é de Sobral, mas está em SP, que é a bicha poética, a Poliana Érica. É um slam, poetisa, que é de Sobral, hoje mora em SP. Ela me representa muito. E em Sobral tem um movimento de slam que é chamado Slam da Quintura, o Slam das Comadres, que são meninas, mulheres, homens, pessoas que falam do seu cotidiano através da poesia, né? Então é muito bacana, quem não conhece ainda o movimento de slam, massa ver. você falar Então é um disso aqui. movimento forte que me representa muito, assim, porque assim, poesia é algo muito diverso, mas quando você tem uma poesia que atravessa você, para mim isso é muito forte. Então, os slams são um movimento hoje que me representa muito. Ai, adorei. Porque assim, é difícil, né? Se a gente for parar para pensar, porque se for uma pessoa que você admira na arte, tem que ser uma pessoa que, de alguma forma, representa a gente. Não adianta você falar qualquer nome. Isso significa que está faltando gente. Eu acho que não é que Que falta tem a gente, sua eu acho que admiração. falta uma visibilidade. Não, que tenha a sua admiração, que tem a minha fale a admiração. sua língua, Sim. que tenha o contexto que você admira. Não, assim, na arte, né, assim, o slam também me representa bastante, né? A Poliana Érica hoje pra gente é uma inspiração, assim como a Bicharte é também, não é do Ceará, do Nordeste, Pernambuco. Agora, tem umas meninas aqui aqui em Fortaleza, que são as produtoras lá, as princesinhas da favela. Já ouviu falar? Já. Eita, sorriu ali, ó. Sim. Pronto. As meninas hoje, elas me representam na luta, como eu sempre falo, né? Sou uma mulher de luta, mas também no sensível, sabe? Eu acho que quando tem meninas que não têm, às vezes, o que comer, mas conseguem falar sobre moda, falar sobre vida, falar sobre conexão, eu acho também que elas representam a gente, sabe? Assim, elas são inspirações da gente seguir, da gente ter fé, né? A fé é muito importante, a gente acordar todos os dias em quem a gente acredite, né? Nesse mundo da fé, nesse campo. Mas elas também, acho que colando aqui com os slam, elas fazem aí um trabalho muito bacana, né? Assim, elas estão dentro da periferia mesmo, assim, de uma forma muito difícil. Às vezes a gente tenta alguma conexão ali com elas de perguntar como que tá, no sentido de tão bem, estão pelo menos vivas, estão comendo, estão, né? Porque hoje tem meninas assim, super talentosas, mas que estão ali num meio de vida que não possibilita nada para elas, né? E hoje, infelizmente, a gente tem um processo muito mais aprofundado, né, disso. Então, as meninas também, elas me representam muito. Super talentosas. Mandaram muito bem, Isso. viu? Muito bem aqui. Ave Maria, uma grande aula. E como eu sinto falta de ver mais caras como vocês, assim, em todos os lugares, em outdoor, em shopping, fazendo publicidade, cada um na sua onda, entendeu? Se for uma menina que sonha em ser artista,
que vem da comunidade, periferia, qual o problema a gente dar oportunidade? Eu estou falando em todas as entrevistas, está faltando gente para estender a mão, para acreditar, para dar oportunidade para todo mundo que tem talento. Não é, a gente não precisa escolher esse daqui, eu vou escolher esse daqui. Eu vou escolher esse. Não, a gente tem que olhar para a pessoa que tem talento, que às vezes, muitas vezes, não tem nenhuma oportunidade. Eu vim de uma família muito simples, de Juazeiro do Norte, ralei o pão que o diabo amassou para chegar até aqui, consegui, mas porque alguém olhou para mim e acreditou. Alguém olhou para mim e disse, eu vou dar oportunidade. Então, está faltando gente para dar oportunidade para essas pessoas. E eu acho que um grande começo é que vocês estão fazendo um trabalho lindo, e vocês sabem da importância disso. Vocês sabem o lugar que vocês ocupam nesses lugares. E eu estou muito orgulhosa de serem duas cearenses, né? As Cearense nordestinas. também. Duas nordestinas incríveis. Vocês não sabem a minha admiração, mais ainda a partir de hoje por vocês duas. Que bom. Eu estou muito feliz, porque sabe assim, se a gente for parar para pensar, gente, é muito mais além. Se a gente for parar para conversar, para perguntar, é muita coisa para saber dessas meninas e muita coisa que elas têm para falar. Eita, meio muito Só parar para falar, né? A mulher da cobra não para mais, não. Não para não. Mas assim, elas são desse jeito assim mesmo. Já deu para ver o conhecimento, né? A cachola aqui das duas. Muita cachola, muita coisa para sair ainda. Eu que não perguntei muita coisa. Mas sei que vocês são também da diversão, da arte. Vocês gostam de sair, de dançar um forrozinho e tudo mais. Quando vocês estão com a cabeça assim, cheia de coisa, aquela coisa... o que é que vocês fazem para dar aquela relaxada? Porque todo brasileiro tem esse poder de se sair das coisas. Mas o nordestino tem um negócio. Niara, assim, aqui em Fortaleza a gente fez pouquíssimo, né? O que a gente mais gosta, que é andar de bicicleta. A gente gosta de dar uma volta de bicicleta. Fortaleza é um contexto mais diferente de Sobral, né? Mas a gente gosta muito de sair, a gente gosta muito de um samba, a gente gosta muito de ouvir música, de encontrar amigas. Quando a cabeça está muito cheia, acho que a caminhada, ela... besteira? Muita besteira, fofocar, que a gente gosta de fofocar também, fofocas bem-vindas. Tudo com cuidado, né? Mas as fofocas. Conversar com as amigas, falar com os familiares, né? Hoje a gente está mais distante dos nossos familiares fisicamente também. Mas a gente se diverte muito também, assim, né? Olha a cara da gosta de falar umas besteiras. Às vezes a gente, vamos só falar besteira hoje, só besteira. Trabalho hoje não pode. Trabalho hoje não pode, né? Porque quando você tá na rotina de trabalho, às vezes você não consegue sair, mas a gente gosta de vir à praia, pegar o isoporzinho, botar aqui do lado. É bom demais. Comprar uma cervejinha ali no São Luís e vai pra praia, é muito bom, né? É bom demais, menino. É muito bom. A gente adora a programação musical, né? A gente é muito da música. Assim, não somos artistas, mas somos apreciadores, então os forrozinhos, os sambas. Quem de forró você escuta? Eita, vai do Safadão ao Dominguinhos, viu, gente? Kátia Silene, tudo. A Melinha, tudo. Eliane. Eliane, as bandas de forró todas antigas. Todas antigas, Mastruz com Leite. Tudo a gente escuta em dia. Não, vamos ficar aleatório hoje no forró. Isso é tão bom, né? Ai, bom. Gente, tá vendo? Desopila total. Tá vendo que é daqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É assim. A mulher nordestina tem essa graciosidade. E eu estou amando trocar essas experiências, falar de vocês. Voltem mil vezes, viu? Pra gente conversar muitas outras coisas. Alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado a você? Eu não perguntei, você gostaria de falar? Eita. Deixa eu pensar, não quer responder não. Eu tenho umas perguntinhas assim, bem... Não, acho que foi legal o papo, né? Assim, bem bacana. Assim, é bom a gente falar da gente também, pra gente ir também se reconhecendo. Mas né? é justamente sobre isso, porque antes de tudo, antes de eu estar apresentadora, comunicadora, eu sou uma menina cheia de coisa para contar, guerreira. Chego em casa com vocês também, choro, grito, não sei o quê, me desespero, tento desistir. Às vezes eu não vou mais seguir nada. No outro dia vem aquela força, que sabe, aquela coragem, aquele negócio que a gente tem. A gente é assim. Mulher brasileira é assim, mas a nordestina, ela é mais. Ela é mais. Acho que as nordestinas, né, assim, é isso, né, assim, agradecer também, né, como eu estava falando, de estar aqui, mas também de ter a oportunidade, né, de dar a voz do programa, né, dar a voz para pessoas também que não estão em grandes holofotes, mas também que fazem um trabalho diferente no dia a dia, para além daquele trabalho árduo, né, mas um trabalho sensível, um trabalho conectado com as pessoas,
Hoje a gente sabe que o que mais tem faltado na gente é um pouco mais de afeto, né? Eu acho que o afeto hoje, a empatia, ela falta muito, né? E aí eu acho que também é por isso que a gente também está vivendo como a gente está, por inúmeras questões históricas, mas também por essa falta do afeto, do abraço, do cheiro, do olhar, né? Às vezes você olha para a pessoa, tá diferente ela, né? Perguntar como é que ela tá hoje, né? Então acho que é isso, né? As Faz outra nordestinas, diferença. Depois eu vou assim. dizer uma pergunta. Qual o seu prato nordestino preferido? Não, eu gosto de comer, gente. Eu gosto Qualquer coisa, né, Eu gosto Fernanda? do pratinho, porque vem um pouco de carne, Ah, vem a farofa, olha vem o como ela é baião, danada. vem o arroz, vem o creme de frango, vatapá, às vezes ainda vem linguiça e carne E de ainda sol. vem aquele petinho em cima. É. Eu gosto do mucuzá da Dona Elza. Dona Elza me Doce dá ou um salgado? salgado. O meu também. Lá no Cariri é salgado. Eu gosto do doce, mas eu prefiro o salgado. Adorei a pergunta. Desenrolada essa menina. Vocês são amigas, parceiras, A gente é companheira há 5 anos. companheiras. Estamos juntas. Porque companheira é companheira. É, companheira, é companheira. Não é só Tô ligada, crush, hein? não é só crush, é companheira. Faz tempo? 5? 5 anos. 5 anos. Morando juntas, vivendo Por isso que juntas, tem- Sobreviver na compartilhando. pandemia, sobreviver a pandemia, viu, gente? Ai, não larga nunca mais, viu, Não, não Tchela? sei nunca mais, mas tá sendo bom. É o nosso bom teste, o nosso bom teste. Quem que é razão e emoção aqui? Ixi. Não, Já entrei no todo assunto, mundo mas... diz que eu sou emoção, né? Mas um pouco das duas coisas. Sério? Eu sou um pouco mais concentrada. É, eu Qual o sou seu signo, Fernanda? Áries. E o teu? Não é Tchela? gêmeos. Eita, diacho. Valei-me. Minha gente, olha onde é que a gente já tá conversando, viu? Signos. Vocês acham que a gente já tá lá na Praia de Iracema, sentado na areia. Conversando, besteira, fofocando da vida. Eu quero saber da vida das meninas. Meninas, voltem sempre. Falem sempre com as outras, com os outros. E vamos levar a palavra do bem, porque o bem precisa chegar para todo mundo. Obrigada, viu? Agradecemos. Gostou, Fernandinha? Gostei, foi ótimo. Esse papo massa, gostou, Sim, Chel? sim, muito. Deus lhe abençoe, viu? Esteja, Amém, que a axé. força do bem esteja aí com todos os projetos de vocês, sempre. Com Deus nós. proteja. Tá bom? E tudo que vocês defendem. Tá bom, obrigada. Ah, minha gente, quero agradecer ao Hotel Holiday Inn, que é um grande parceiro aqui das nordestinas. Agradecer a você também que está assistindo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Vamos fazer essa força, né? Ficar cada vez maior. Até a próxima entrevista. Tchau.